Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro experimento. Dessa vez, terceiro experimento, evidências macroscópicas. Igual sugere o nome, uma evidência macroscópica é aquela que a gente consegue ver sem o auxílio de algum material ou técnica específica. Isso eu considero uma reação química. Então, toda reação química pode ter uma evidência. Algumas vão ser fáceis de ver, outras não. Por exemplo, agora, a reação do hidróxido de sódio com ácido clorídrico. Uma base forte e um ácido forte vão reagir para formar o seu sal correspondente. Então, uma reação muito intensa, tem uma mudança muito forte dos componentes. Então, aqui, à minha direita, o hidróxido de sódio, à esquerda, o ácido clorídrico. Então, vou misturar os dois. E da mistura dos dois, eu tenho a formação do sal de cozinha, mas nós não conseguimos perceber essa formação. A gente sabe que a reação ocorreu, mas nós não conseguimos perceber essa reação. Vou deixar separado aqui o copinho com meio reacional. Mais uma vez, à direita, hidróxido de sódio. E à esquerda, ácido clorídrico. Dessa vez, nós vamos repetir a reação utilizando um indicador que nós já conhecemos, que é a solução de repolho roxo. Vou pingar algumas gotas em cada um dos copinhos. Igual a gente já viu na última prática, os ácidos ficarão avermelhados, enquanto a base ficará amarelada. Então, o amarelo é o hidróxido de sódio, enquanto o vermelho é o ácido clorídrico. Agora, quando nós misturamos os dois, tem uma mudança de cor para verde. E essa mudança de cor é mais perceptível. Só que não é bem assim. Não é uma reação de fato. Foi o indicador que mostrou para a gente o que estava acontecendo na reação. Só que algumas reações vão ter evidências realmente delas mesmas. Por exemplo, agora vou reagir hidróxido de amônio com sulfato de cobre. O sulfato de cobre tem essa cor azul turquesa. Este azul turquesa é característico dos sais de cobre. Então, tem o sal de cobre azul turquesa em um dos copinhos. No outro copinho, vou colocar algumas gotas de hidróxido de amônio. Então, à direita, o hidróxido de amônio e à esquerda, o sulfato de cobre. Quando eu reajo os dois, eu tenho uma mudança de cor intensa daquele azul turquesa para este azul mais escuro. E reparem que não há formação de um sólido, é verdadeiramente uma mudança de cor, pois ele está translúcido, dá para ver através do copinho. Se usarmos uma lanterna, podemos perceber que está transparente. Então, vou separar aqui
o potinho da nossa reação. Mais uma vez, vou reagir com o sulfato de cobre, dessa vez com o hidróxido de sódio. Então, à esquerda, hidróxido de sódio, à direita, sulfato de cobre. Tem sulfato de cobre à direita e à esquerda, hidróxido de cobre, hidróxido de sódio. Então, assim como da outra vez, vou misturar os dois copinhos. Nós podemos perceber uma mudança na reação, mas dessa vez não é que houve uma mudança de cor, eu tive a formação de sólidos. Devido à intensidade da luz, não dá para perceber muito bem, mas temos que são formados sólidos, pois a solução se torna opaca. Então, é um sólido de uma cor diferente que a formada. Assim, então, são formados sólidos de cor azul clara. Mais uma vez, o hidróxido de sódio. Dessa vez, vou reagi-lo com o cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio à direita, hidróxido de sódio à esquerda. Então, à direita eu tenho cloreto de cálcio, à esquerda o hidróxido de sódio. Vou juntar os dois e eu tenho a formação também de um sólido branco. Mais uma vez, não é que teve uma mudança de cor, mas houve a formação de um sólido, pois a solução se torna fosca. Mais uma vez, o hidróxido de sódio. Agora reagindo com o cloreto de ferro. Hidróxido de sódio à esquerda, cloreto de ferro à direita. As duas soluções transparentes. Na hora que eu misturo, também vou ver a formação de um sólido. Se eu fizer ela mais devagarzinho, a gente pode perceber melhor ainda a formação desse sólido. Então, a solução que antes estava translúcida, agora temos um sólido verde nela. Mais uma vez, não houve mudança de coloração, mas sim a formação de um sólido. E por último, a reação do carbonato de sódio com ácido clorídrico. Ácido clorídrico à direita, carbonato de sódio à esquerda. As primeiras evidências se trataram de mudança de coloração. Eu tive uma mudança verdadeira de coloração da solução e algumas formações de sólidos. Dessa vez, a evidência será um pouco diferente. Vou misturar o carbonato de sódio com o ácido clorídrico. Isso nós percebemos a efervescência, que é a formação de gases. Logo, logo, falo um pouco com vocês sobre cada uma das reações e o relatório. Então, continuando, vamos falar sobre o relatório. Aqui estão juntos, então,
cada um dos copinhos com as reações que foram realizadas. Alguns deles ainda dá para ver o resultado na nossa reação. Atrás estão os reagentes. Então, vamos falar sobre o nosso relatório. O primeiro ponto, a questão número 1, eu quero que vocês descrevam cada um dos experimentos que foram realizados. Então, cada uma das reações. Eu tive 7 reações. Na primeira, quem que foi que reagiu? O que aconteceu? Na segunda, quem reagiu? O que aconteceu? Na terceira, e assim consecutivamente. Eu quero cada uma das reações separadamente e o que aconteceu em cada uma delas. Na número 2, indique cada uma das reações que ocorreram durante o experimento. Cada uma dos experimentos que a gente fez foi referente a uma reação. Eu quero certinho a reação dos nossos reagentes para formar os produtos que eu quero. Na lista, na descrição deste vídeo, estão as questões que eu estou falando com vocês e os nomes dos reagentes. Número 3. Qual o objetivo do experimento? Eu quero saber por que eu faço esse tipo de aula para vocês. Qual o meu objetivo em trazer para vocês uma aula diferente, didática, uma aula realmente prática de química. Então, qual o meu objetivo? Qual o meu motivo de trazer uma reação, de trazer uma aula prática para vocês? Número 4. Os conceitos trabalhados são utilizados no dia a dia? Explique. Eu estou falando dos conceitos, não estou falando de cada um dos compostos. Os compostos são sim utilizados no dia a dia, mas não é isso que eu quero. Eu quero saber se o conceito de evidências macroscópicas é usado no nosso dia a dia e como nós percebemos as reações químicas do nosso dia a dia. Número 5, a opinativa de sempre. Gostou do experimento? Que parte mais te surpreendeu? Então é isso, pessoal. As datas, cada um sabe, lá na sua turma. Dessa vez, apareceu apenas a minha mão, para que ficasse mais fácil de ver os copinhos da reação. Até um próximo experimento. Me entreguem, por favor, o relatório em dia, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.